Olá, boa noite. Oi, Pati. Tudo bem? Pati, eu tô há uma semana para te escrever. Calma, eu vou te escrever, prometo. Seu telefone tá salvo, tem 2 semanas no meu celular e eu não consigo te escrever. Oi, gente, sejam bem-vindos. Ah lá, nossa convidada especial chegou. A gente conversa, Pati, prometo. Até o final dessa semana, tá? Olá, Gigante! tudo bom? Olha o que eu preparei para Olha, tem até você. bexiga aí. Adorei. No final tem mais, tá bom? Porque eu não Você vai consigo trazer o fazer bolo uma aqui? surpresa só. Tem algumas. Ah, Ai, que alegria que você aceitou meu ai, convite. que bom. Muito obrigada, viu? Ah, obrigada a você pelo convite do Educacionando. Muito bom estar aqui com vocês essa noite. Bom, acho que vai ser uma troca, né? Um bate-papo aqui. A ideia é ser uma coisa fluida, né? Com certeza. E eu já tô vendo que tem... Nunca participei de uma live no Instagram, hein, gente? Vamos lá. Não, você Perdoem as gafes aí já. é muito mais tranquilo pelo Instagram porque o pessoal vai escrevendo, quem não quer vai embora, Ah, e assim vai. Monique, aham. primeiro eu vou contar como eu te conheci, tá bom? Ah, legal. Vai Aí, contar da viagem de carro? e aí depois você se apresenta, fala um pouco da, um pouco não, fala muito da sua profissão, de tudo que você Aham, já fez e faz, e aí a gente começa com a nossa pauta de hoje, tá bom? combinado. Bom, gente, ano passado eu trabalhava num sistema de ensino e uma das viagens que eu fiz, a Monique ia ser palestrante. E eu só sabia da existência da Monique porque ela é uma das criadoras do material da educação infantil. E aí eu ouvi falar muito dela, a Monique isso, a Monique aquilo, porque ela é muito boa, porque ela isso, porque ela aquilo, porque ela é especializada nisso. E eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer a Monique. A Monique é maravilhosa, eu preciso conhecer essa pessoa que sabe tudo. E aí, numa viagem que a gente teve que fazer para Campos dos Goitacazes, eita, lugarzinho longe, eu me lembro. E aí a gente foi conversar, a gente se encontrou no aeroporto, né, Monique? Isso. No aeroporto, aí uma carona ia nos encontrar lá para a gente chegar na cidade 4 horas depois. Acho que foi isso, né? 4, 5 horas depois. Isso, é, exatamente. Acho que mais ou menos. É. Foi longe. Bom, no dia seguinte, a gente ia para uma escola que fazia parte, né, da empresa e tudo mais. E essa escola, a Monique era convidada para se apresentar. E aí ela ficou por mais de 1 hora falando e eu assim, babando. Todos os temas que ela falava são os temas que mais me encantam na educação. E são os temas que mais me chamam a atenção, são os temas que eu mais vou atrás para tentar estudar, descobrir e tudo mais. Então, assim, eu virei fã da Monique no dia que eu a conheci. Eu não estou mais na empresa, mas a gente continua com um contato muito bacana. Por isso, ela aceitou o meu convite em pleno dia do seu aniversário. E aí, É a comemoração. obrigada de novo por ter aceitado. Conta agora sobre você, conta sobre a sua trajetória, o seu trabalho, a clínica, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Tá bom. Então, eu sou pedagoga, depois eu me especializei na parte de educação inclusiva, né, educação especial e inclusão, me especializei em psicomotricidade, em neuropsicopedagogia clínica. Atuei durante bastante tempo em escola como professora, como coordenadora também, coordenadora de projetos.
E depois eu fui vendo que, na verdade, o meu caminho na área da educação era mais nos bastidores, né? E eu não sabia muito bem que bastidores eram esses, embora eu falasse isso para os meus amigos, né? Eu falava assim, tem alguma coisa me intrigando, mas assim, não é exatamente na sala de aula, mas eu quero trabalhar com educação, né? E comecei a atuar por convite de uma amiga, eu comecei a atuar na clínica dela, né? Inicialmente como professora de reforço escolar, e depois eu fui com as especializações, aí realmente eu fui adentrando realmente no universo clínico, e com isso, hoje, na verdade, eu tenho uma equipe que a gente trabalha juntos, nós somos em 9 profissionais lá no Espaço Movimento, né? Tem outros profissionais da neuropsicopedagogia, da psicomotricidade, da fonoaudiologia, da psicologia, temos Ai, inglês específico para transtorno de aprendizagem, tem um pessoal da musicalização, eu também trabalho com a parte de musicalização infantil, né? Então, atualmente, eu estou na parte clínica, então, atuo como psicomotricista e como neuropsicopedagoga, então atendo bastante a parte de transtornos do neurodesenvolvimento, né? O meu público maior é de crianças e de adolescentes. Alguns casos vão encaminhados, assim, vamos supor, pessoas mais velhas, né? Adultos que têm, de repente, algum transtorno, às vezes acabam sendo encaminhados, alguma questão intelectual, por exemplo, ou bebês também, que às vezes aparecem, mas nosso público maior é realmente de crianças e adolescentes, né? Estamos, assim, no mesmo lugar já. Esse ano eu completo 15 anos no mesmo lugar, né? Atuando na mesma região. Tenho aí alguns anos a mais dentro da área da educação. E também atuo como professora da pós-graduação de psicomotricidade da FMU, né? Da parte de neuropsicopedagogia clínica da Unip, e estou, como a Sâmia falou, né, nos conhecemos no sistema de ensino PH, então dou algumas palestras pelo sistema de ensino, que atualmente tem acontecido de forma virtual também, de forma remota, e outras gravadas. E escrevo para o material de educação infantil. O único material que já está nas escolas é o material de 5 anos, né? Então estamos aí, que eu falei, nossa, estou sofrendo nesse período de pandemia, porque parece que a criatividade precisa da presença do outro, né? Estava isso. até comentando com a Sami outro dia. É. Então é isso, essa é a minha trajetória aí na educação e entrando um pouquinho na saúde, né? Quando você entrou na clínica, como professora particular, você atuava para todas as faixas etárias? Essa parte eu não sabia. Não, eu atuava mais com o público de ensino fundamental, anos iniciais, que é a terminologia atual da BNCC, né? Então, eu vou usar a terminologia atual, então até o 5º ano, né? Entendi. Era o meu público maior. Aí depois, com a especialização em psicomotricidade, eu comecei a atender crianças mais novas, né? E alguns casos que procuravam, na verdade, dentro desse perfil dos transtornos do neurodesenvolvimento mesmo. Monique, por isso que eu me identifico com você. Só que eu não fui tão longe assim, porque meu caminho foi mais para o mundo corporativo. Mas eu entendo exatamente tudo que você passou. Bom, tem uma pergunta aqui. Quais foram os desafios que você acha que você enfrentou nesse período remoto? Que a gente já percebeu que está começando a melhorar. Tem muitas famílias que já estão confiando em sair de casa e levar os filhos até as clínicas. Tem algumas famílias que ainda estão inseguras e tudo mais. Como que está esse movimento de voltar ao novo normal para você? Tá, então assim, lá no consultório nós optamos por não retornar ainda, porque para não colocar as famílias em risco, as crianças, como nós atendemos diferentes faixas etárias, né, e trabalhamos, enfim, num horário bastante estendido, muitos aderiram ao atendimento no formato remoto, né?
Então, isso na verdade, tem surtido bons efeitos. Inclusive, da semana passada para cá, nós tivemos bastante procura de atendimentos novos. Então, nós temos novos pacientes começando também já no formato remoto. Nós não conhecemos as famílias pessoalmente e nem as crianças. Então, pessoas que foram indicadas por algum lugar ou que nos encontraram, enfim, nas redes sociais ou nas buscas do Google, né? Então, nós já começamos alguns acompanhamentos dessa maneira, avaliações também nesse formato. A nossa ideia é aguardar um pouquinho, na verdade, porque ainda o risco é grande, né? E conversando com as famílias, o que a gente tem percebido é que, como as famílias, os pais têm trabalhado em casa, realmente os horários eles estão muito diferentes, né? Então, as crianças estão estudando em casa, embora agora seja um período de férias para a maioria, mas voltar para uma rotina de consultório, acredito que seja mexer com o horário de escola e de trabalho também desses pais para se deslocar, né? Então, a gente está pensando, na verdade, no contexto e não só em algo muito específico. É muito bom ter o contato pessoal, até quando a gente fala do trabalho clínico, a gente sabe o quanto o vínculo ele é importante, mas esse vínculo, ontem foi muito bonitinho, um menino que começou anteontem, a gente conheceu, né? Então, eu e uma outra psicopedagoga estamos atuando juntas nesse caso. Nós começamos a atender a família há 2 dias, e ontem foi a primeira sessão dele sozinho, né? Que deixaram ele sozinho, junto com o computador ali, com a parte de aparelhagem, mas com papel, com lápis. E ele falou assim: vocês sabiam que eu estou muito feliz por ter conhecido vocês? Porque é uma criança que está sofrendo porque não está conseguindo ser alfabetizada. E ele ficou feliz porque os pais conversaram com ele e falaram assim: olha, nós entramos em contato com uma clínica e lá tem pessoas que vão poder te ajudar. E ele falou assim: eu estou muito feliz de conhecer vocês, eu estou muito feliz de vocês poderem me ajudar. Então, você já percebe que assim, o vínculo, mesmo pela tela, a gente já conseguiu criar com essa criança. E né? E a sinceridade, né? Olha, Sim, eu sim. não conheço vocês pessoalmente, mas eu estou feliz de estar aqui. Quantos anos ele tem? Ele tem 8 anos e tá assim, ele não sabe, ele não sabe unir vogais, né? Para você ver a dificuldade, na verdade, que ele está enfrentando e que ele não estava conseguindo fazer lição de casa. Então, anteontem ele nos conheceu e ontem a mãe já falou assim: sabia que ele não deu trabalho para fazer lição de casa hoje? Que fofo! Ai, adorei. Então, essa questão da alfabetização, antes da gente entrar na próxima pergunta, eu queria te perguntar. Porque eu estou atendendo 2 crianças, ambas têm 5 anos, uma menina e um menino. Eu estou indo presencialmente, com todos os cuidados e tudo mais. E o que acontece? Uma criança é extremamente ativa, mas eu não posso pensar em usar este celular para fazer qualquer tipo de aula com ela. Por quê? Porque só dela pensar que tá vendo a professora lá, já não quer fazer. Então eu conversei com a mãe e falei para ela: olha, não vai dar. Eu vou fazer a minha maneira. Me fala as atividades que a gente precisa fazer. E como a mãe trabalha loucamente, ele está muito atrasado com as atividades. Então, eu vou organizando por semana quantas atividades ele vai dando conta de fazer. Aí, o que acontece? Eu vou separando, a gente vai conversando e ele vai fazendo aos poucos. Aí, eu dou, né? Faço todo o nosso teatro, que a gente já conhece e tudo mais. E tem dia que ele faz assim: não, mas eu acho que essa atividade é muito difícil. Eu não vou conseguir fazer. Aí eu falo: será que é muito difícil? Vamos tentar fazer a primeira parte. Se não der, eu te ajudo. Aí a criança vai lá, faz e tá tudo bem, tá maravilhoso. Então ele faz todo um clima para dizer que tá difícil. Só que ele tem um limite. Então eu consigo umas 4, 5 atividades por dia, dependendo da contextualidade, da profundidade que tem essa atividade. Aí eu fico me questionando:
Você, vendo esses ensinos remotos à distância, até fugir da nossa pauta, tá? Mas você vai saber Não, responder. mas eu acho que. Ok, acho que é isso que tem que acontecer mesmo, fluir, né? Exatamente. Pensando nesse ensino remoto, as crianças não dão conta de ver aqueles vídeos do YouTube, Monique. Eu É, fico o que, angustiada. o que tem acontecido é assim, eu acho que a gente tem dois estilos de aula que estão acontecendo, algumas aulas gravadas e outras aulas que são presenciais remotas, que são as aulas que o aluno está ali ao vivo com o professor, com a turma, né? Em ambos os casos, o que acontece? A tela, e aí aqui eu estou, na verdade, até deixei o celular mais longe para poder mexer as mãos, porque a questão de você visualizar melhor o meu corpo, né, ele tem um impacto maior na questão de aprendizagem também, porque crianças que não apresentavam dificuldades, elas estão apresentando neste período. Né? Então, o que acontece muitas vezes, né? Apesar da gente até ouvir muitas vezes, mexer as mãos não é, de repente, muito legal numa comunicação, mas é o que gera confiança do outro, é o que gera, porque quando a gente está com a mão escondida, você fica mais desconfiado, com medo, né? Então, essa é uma das questões, né? Outra, a tela, ela cansa muito, né? Então, as crianças, elas estavam acostumadas a usar, talvez, telas, no geral, para assistir vídeos, para assistir filmes, para jogar, né? E agora elas estão usando por mais horas. Além de fazer tudo isso na tela, elas também estão com aulas. E o formato de aulas, com muito uso de tela, o cérebro entra em fadiga, né? Porque você tem muito desgaste por conta da luz azul, né? Que deixa você mais desperto. E ao mesmo tempo, a questão de você não ter o outro presencialmente, de você não ter a possibilidade de ter aquela troca de energia que acontece no ambiente, né? Então, isso acaba fadigando muito mais, e dependendo do tempo de aula, vamos supor que tem escolas que eu conheço que estão com aulas com horário reduzido, então vamos supor, 45, 50 minutos de aula foram transformados em 20, 25, né? Algumas escolas estão gravando vídeos com respostas, por exemplo, para os alunos, o que tem facilitado bastante o processo também, porque o aluno faz a atividade, depois corrige. Mas tem escolas com horário normal, então se o horário da criança é das 7h30 ao meio-dia, por exemplo, a criança está cumprindo todas essas horas. Isso tem realmente cansado bastante. Então, as crianças que estão de férias agora, elas estão, de fato, precisando relaxar, fazer outras coisas, sair um pouco da tela, e, ao mesmo tempo, os pais estão com dificuldade de encontrar alternativas, porque não dá para sair de casa, não dá para sair, muitas vezes, do apartamento, né? Exato. E o que eu faço com o meu filho para que realmente ele fique entretido, né? Então, acho que, na verdade, a gente está com vários componentes que são atípicos, Sim. né, dentro desse período. Então, não dá para a gente, primeiro, nem culpar a família, nem culpar a escola, porque todos, na verdade, estão fazendo, e o que eu tenho visto dos educadores, principalmente, estão se desdobrando e trabalhando, assim, 2, 3, 4 vezes mais do que o normal, né? Então, tanto para preparar a aula, como para entrar em contato com esses alunos, então, os orientadores, coordenadores de escola também, né? Eu percebo que tem se desdobrado muito no trabalho, coisas que não faziam parte da rotina, estão agora nessa rotina, que é Exato. entrar em contato com o aluno que, de repente, não está entrando, faltou em 2 aulas, vamos dizer, né? Então, o que está acontecendo com a família? Está todo mundo bem? Não tá conseguindo o acesso, né? Realmente, o que é que está acontecendo para saber um pouquinho mais, né, se está tudo bem. Então, coisas que têm realmente preenchido horários que não faziam parte da rotina do educador, né? E aí da família também não, e gente que está aprendendo a mexer na tecnologia agora, né? Exatamente. Agora, uma coisa me chamou a atenção, que você disse que na tela as crianças não conseguem ver a gente se expressar, se mexer. Você acha que isso pode gerar algum trauma para as crianças quando voltarem para a escola?
ou sei lá, elas ficarem pensativas, ou fazendo uma comparação de como era antes em casa e agora na volta da Olha, escola. só para você ter uma ideia, uma das crianças que nós avaliamos esses dias e que nós pedimos um desenho, ela fez, pedimos um desenho de uma pessoa. Ela fez o desenho só da cabeça. Aí a questão é, a gente não está sabendo assim, se tem alguma questão relacionada à imagem corporal ou se ela está fazendo, né, fez só a cabeça porque é o que ela só está enxergando na tela agora nesse momento. Ela não está tendo a possibilidade de explorar o corpo do outro e de visualizar esse corpo. Isso, na verdade, faz o cérebro entrar em fadiga muito mais rápido, porque a aprendizagem, quando você está visualizando o outro, você está lendo as expressões faciais, a expressão corporal, para saber assim. Então, a gente tem a chance, né, muitas vezes, de se aproximar mais de quem a gente quer ou se afastar mais, né? E a gente está naquele efeito que a gente chama de efeito ônibus, meios de transporte, que a gente não tem a chance de escolher de estar perto ou longe de alguém. Você está perto na tela o tempo todo. Você está muito perto do outro. Então, o outro está invadindo o seu espaço pessoal a todo momento, né? Então, isso faz com que as crianças fechem a câmera, com que as crianças desliguem o áudio ou participem menos, e mesmo os adultos, porque eu percebo isso na própria pós-graduação, alunos que participam muito em aulas presenciais, físicas, né? Porque essas aulas não deixam de ser presenciais, porém, eles, na verdade, estão, de fato, com dificuldade de se expressar, né? E de se colocar ali, porque é algo que acaba entrando muito em fadiga e não é algo que você domina e que você controla cognitivamente, né? Por mais que você requisite a sua atenção, tem uma hora que começa a falhar essa atenção diante da tela, né? Isso é muito prejudicial, Monique? Ou a gente pode reverter isso se as aulas voltarem ainda esse ano? O que você acha? Então, eu não sei exatamente como é que a gente ainda tem alguns estudos que estão sendo feitos, né? Então, tem algumas questões que estão sendo levantadas, inclusive de que o impacto pandemia vai durar pelos próximos 10 anos e ele vai, na verdade, impactar, inclusive, as novas profissões ou os novos profissionais que as pessoas que vão se inserir aí no mercado de trabalho a partir do próximo ano ou que vão entrar numa faculdade, isso vai ter um impacto muito grande, porque muita gente vai começar a trabalhar mais horas no formato remoto do que no formato presencial, e as relações, os vínculos, eles não são os mesmos, né? Então, assim, a gente vai ter que reaprender, porque é isso, a gente está reaprendendo a criar vínculos dessa maneira e estabelecer vínculos. Tanto que os pacientes lá do consultório, que nós, num primeiro momento, pensamos em continuar com os atendimentos, foram os pacientes que já estavam em tratamento, ou seja, já tinham vínculo com todos os profissionais. Por quê? Pacientes novos, o que nós fizemos? Suspendemos, quem estava em avaliação, nós suspendemos, porque não deu tempo para vincular, então fez 2, 3 sessões, por exemplo, não deu tempo para vincular, né? E também as crianças muito pequenininhas, porque aí você deixa muito tempo de exposição na tela, e nós não consideramos isso realmente algo legal, mas a gente está em contato com as famílias, né? Para orientar dentro daquilo que eles estão precisando. Entendi. Não é fácil, né? Acho que ninguém estava esperando por isso. E eu acho que ninguém... Não tem uma apostila, não vai ter um dicionário que vá resolver todas as nossas questões até isso tudo se resolver, né? Acho que ainda vale... A nossa próxima pergunta era sugestões para esse período atual e algumas dicas gerais. Você já falou algumas coisas, já deu algumas dicas, mas tem alguma coisa que você possa, sei lá, falar para os pais? Porque eu sei que tem muita escola que entrou em férias, mas tem muita escola que deu férias em abril ou deu férias em maio, então eles estão em período normal de escola. O que você tem para dizer aí? Acho que é mais voltado para os pais, né, Monique? Eles que estão, acho que, nesse sofrimento mais intenso. Assim, o que é importante, eu acho que não tem assim a dica vamos supor, eu acho que a questão mais primordial nesse momento é muita coisa saiu do padrão
né? Então, desorganizou. Então, tem crianças, então, aí, falando das crianças que eu atendo, né, e das crianças que a gente atende, o que, que elas têm dado de feedback dentro desse novo formato? Às vezes, e aí, assim, quando começou a aula remota, muitos estavam assistindo aula de pijama, por exemplo, não estavam cumprindo horários de refeição, às vezes pulando refeições ou fazendo refeições cada dia num horário. Isso estava bagunçando toda a agenda, vamos dizer. Então, algumas crianças estavam sem horário para fazer lição de casa porque se desorganizaram todas com isso, e aí as famílias, na verdade, se desorganizaram com todo esse novo formato, né? Então, uma das coisas né? Então, não é a dica, mas é assim, pensar nessa questão da organização, a questão do sono, né? A questão da alimentação, tentar deixar algumas coisas dentro dos horários regulares, né? Que a criança já fazia. Então, se o horário de aula não, se de repente a aula é gravada e ela não tem a necessidade de acordar muito cedo, também não deixá-la dormir até 2 horas da tarde, né? E fazê-la também trocar de roupa, colocar uma outra roupa para estar, não precisa colocar o uniforme, embora alguns estejam usando, né? Para se sentir realmente no momento escolar, né? Mas colocar uma outra roupa, não ficar de pijama o dia inteiro, né? Porque o que acaba acontecendo? O cérebro ele não entende esse comando. Então, assim, se você está com uma roupa muito confortável, e aí colocando a questão do pijama em si, né? Seu cérebro está achando que você está no momento de descanso. E ele não vai ligar a sua atenção, né, o suficiente, porque e se você está assistindo a aula na cama, então pior ainda. Então, a primeira coisa realmente, o que estava acontecendo bastante, né? Então, algumas mães relataram e outros, as próprias crianças e adolescentes contaram. Então, ligar uma luz, né? Não deixar ficar num ambiente todo apagado, nem com a janela toda fechada. É importante entrar a iluminação de fora. Importante tomar sol também, né? Quando der para ficar na janela tomando sol, na sacada, ou quem tem uma casa e consegue ficar numa área livre, é importante, né? Porque dia com sol. Isso mesmo, porque assim, isso tem feito falta, né? Então, crianças que não tinham quadros de ansiedade, de tristeza ou características parecidas, começaram a relatar algumas coisas para a gente. Então, alguns casos assim nos deixaram mais preocupados, porque a gente pode estar com algumas questões de ansiedade aí muito fora do padrão, né? Que não são só sintomas, então, que talvez mereçam um tratamento aí, uma verificação, uma avaliação melhor aí do caso. Então, cada caso é um caso, né? Não dá para falar de forma realmente genérica sobre isso. Mas, assim, eu acredito que mais dentro dessa questão de horários, de regular, de organizar as coisas que estão acontecendo, não deixar tudo para depois, ou deixar tudo para fazer no final de semana, assim como as escolas que deram algumas tarefas de férias, leitura de livro. Então é importante fazer um pouquinho todo dia, né? Porque as crianças estão... Tem até um menino que fez assim, ele tem TDAH, né? E ele começou a melhorar em alguns aspectos agora nessa pandemia, hein? Então, vai vendo. Como ele está usando fone para assistir as aulas, ele percebeu que ele consegue ter mais foco, porque ele consegue, na verdade, ter a atenção necessária naquela aula, naquela atividade, né, por conta do uso do fone. Ele tem 12. Ele já tem, ele conseguiu ter mais consciência disso. Inclusive, ele não está tomando a medicação que é prescrita para ele, e ele falou assim: eu não preciso da medicação, porque a minha atenção está muito melhor. Tem algumas falhas atencionais ainda, mas ele está aprendendo a lidar com isso, né? E, inclusive, uma criança que, assim, antes dava muito problema de comportamento na escola, e o que ele trouxe nesse momento foi assim: sabe o que eu descobri?
que o fato de eu estar com os meus amigos lá na escola, quando meu amigo abre a mala, eu vou, olho para o lado, presto atenção nele, e aí eu não sei mais o que o professor estava falando. Aí eu já perdi o fio da meada, aí eu já não consigo mais anotar a informação, né? Então eu percebi que essas aulas elas estão muito mais direcionadas. E conversando há algumas semanas com um professor que é lá de Maringá, né? Ele falou assim, nossa, Monique, olha só, eu acho que seria interessante o professor Suzuki, não sei se você conhece também. O Suzuki, claro que O sim. Suzuki, ele falou assim, nossa, já pensou se quando voltar para o período presencial, ali, físico, se essa escola, se as escolas, ou onde tem crianças, de repente, com déficit de atenção, ou com algumas dificuldades, assim, se esse aluno usar um fone e o professor usar um microfone de lapela para esse aluno, ou para os alunos que precisam mais, né, manter o foco, será que isso já não ajuda na aprendizagem? Aí eu gostei bastante da sacada dele, porque, assim, usar uma aprendizagem do momento remoto num momento presencial, né? Então, e a Flávia acabou de dizer aqui que esse garoto pode ter alteração de PAC. Sem ruído, melhora o processamento. Mas se ele já tem diagnóstico, acho que não tem PAC, né? Não, e também ele não, as dificuldades dele não tem a ver com a parte de linguagem, não. Entendi. Não tem alteração na parte de linguagem. Engraçado você ter contado desse seu paciente. Um aluno meu que está nessa fase de adolescente, ele tem 11 anos. Eu estou dando aula, eu dava aula presencial, começou a pandemia, eu parei de ir para a casa dele e a gente continuou com as aulas remotas. Aí o que acontece? Das 8 até o meio-dia, ele tem aula, porque ele estuda numa escola trilingüe. Aí ele sai, tem hora do almoço, e depois ele tem um prazo de horário para entregar as lições naquele devido dia. Então, cada dia ele tem uma lição. Então, eu atendo ele 2 vezes por semana. E aí, o que acontece? A gente sempre conversa muito, muito. Ele é uma criança sensacional. E eu fiz assim para ele outro dia. Flaninho, você sabia que talvez as aulas vão voltar dia 8 de setembro? O Dória comunicou que talvez esteja tudo bem, as escolas vão estar preparadas. Ele olhou para mim e fez assim, quem disse que eu quero voltar? Falei, como assim você não quer voltar? Você não está com saudade dos seus amigos? Você fala para mim que você está com saudade dele. Sâmia, não. Eu tô adorando ficar aqui em casa. Tá super organizado. Olha aqui, tô no meu quarto estudando com você. Você é mó legal. A outra professora, você já sabe, eu não me dou bem com ela. Eu falei, eu não tô acreditando que você tá me falando isso. Eu falei para ele. Falei assim, seus amigos, brincar na escola, correr, aquele momento de interação. Aí eu senti um desabafo dele, Monique, porque ele fez assim. Eu passo o dia inteiro naquela escola, das 7 da manhã até as 3 da tarde. Você acha que eu tenho tempo de brincar? Você acha que 40 minutos é pouco? Ou é muito? Ele fazia para mim. Aí eu, não, calma, mas não é assim. O ambiente da escola é bacana, é muito melhor do que a gente ficar aqui no computador. Você não prefere que eu volte a ir para sua casa para a gente fazer aula juntos? Bom, não teve nenhum argumento meu que fizesse o convencer do contrário. E aí eu fiquei preocupada, porque ele é um adolescente, tá nessa fase de transição, e eu fiquei meio assim, eu falei, será que eu aviso a mãe? Será que eu não aviso? Será que é melhor esperar um pouco? Ainda tá cedo? Setembro ainda não tá tão longe assim? Enfim, vou esperar. Mas eu achei muito esquisito o que ele disse, Monique. Você acha que a reação das crianças ou dos adolescentes pode ser assim mesmo? São poucos, na verdade, alguns no começo da pandemia, quando foi para esse formato virtual, eles adoraram, porque era novidade, né? Então, o que eu senti, assim, a adesão, assim, ao formato novo, e por ser tecnológico, foi boa, assim, apesar de eles estarem com as câmeras mais fechadas, mas eles adoraram esse formato. E, ao mesmo tempo, de alguns meses para cá, então, nesses 2 últimos meses, o que eu senti foi principalmente os adolescentes, assim, falando, não aguento mais ficar em casa, eu quero voltar logo, eu estou morrendo de saudade da escola.
E o que a gente percebe aí, falando de educação e falando de aprendizagem, mais do que o conteúdo pedagógico, né? Isso eu tenho dialogado com algumas escolas que eu tenho mais proximidade dos orientadores, dos coordenadores, mais do que o conteúdo, porque o conteúdo a gente pode correr atrás no próximo ano ou quando as coisas voltarem ao normal, né? O que as crianças e os adolescentes têm perdido é a questão do relacionamento com os pares, porque todos estão, de certa forma, se relacionando com adultos, né? Os adultos da casa, ou, vamos supor, no caso das crianças que fazem os atendimentos, os terapeutas que fazem os atendimentos, os professores que estão do outro lado da tela. E quando a gente pensa de novo na ideia da tela, né? Como é que esses alunos estão no momento da aula? Eles estão lado a lado ali na tela? Vamos pensar que eles estão com a câmera, todos estão com a câmera ligada. Eles estão lado a lado, mas eles não podem se tocar. Eles não podem, de repente, sabe aquele momento que você faz assim, nossa, sabe do que eu lembrei, né? Contar uma coisa para o amigo, pegar alguma coisa emprestado. Então, essa questão dos relacionamentos tem um impacto muito grande na aprendizagem. Então, assim, acredito que daqui para frente a gente precisa observar muito bem tudo que vai acontecer e tudo que já está acontecendo para não sair julgando e achando que pode ser um transtorno do neurodesenvolvimento, né, ou um transtorno de aprendizagem, porque senão o erro pode ser muito grande aí, né? Então, quando as coisas voltarem ao formato padrão, verificar como essas crianças estão retornando. O retorno, acredito que será de forma, não será tão fácil assim, porque estão muitas horas, estão muito fechados em casa, então até voltar à rotina, essa questão de ter o horário regradinho para as coisas, isso vai ter um impacto muito grande. E o presencial, que não vai ser um presencial nesse primeiro momento, se a gente pensar num retorno para setembro, não vai ser um presencial tranquilo, que eu vou poder chegar lá e abraçar o meu amigo, que é essa falta que eu estou sentindo. O presencial é cada um na sua, né, muito distante, com 1,5 metro de distância, cumprimentando de longe. E os adolescentes que eu atendo, eles falam assim, você acha mesmo que a gente tem consciência? Porque eu falei assim, pior são as crianças pequenas. Outro dia eu estava conversando com uma menina de 16 anos. Eu falei assim, são os pequenos, porque aí os professores vão ter bastante dificuldade com os menores, né? Deles não se tocarem. Ela falou, mas você acha mesmo que a gente vai ter consciência de não encostar no amigo? O que a gente está querendo mais é abraçar, é beijar, é ficar perto, é contar todas as coisas que estão acontecendo nesse período, né? Então, sentir a falta do outro. Então, talvez essa fala, né, desse menino que você atende, talvez seja uma fala, enfim, não sei se contextualizada ou porque, de repente, tem algumas questões que estão cômodas nesse período, como, por exemplo, o que eu tenho percebido de algumas crianças, o fato de estar fazendo prova no formato online, alguns têm falado assim, olha, está sendo bem mais fácil. Nesse sentido, eu não quero voltar para o formato ao vivo e a cores, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Essa foi uma fala dele para ele. Ele disse assim, com você eu aprendi fração. Lá na escola eu não consegui aprender fração. E você fala direito, você me entende, você consegue esclarecer as dúvidas e você é engraçada. Aí eu comecei a rir. Isso você é mesmo. O que eu Ele tem razão. Eu estou criando um monstro à distância e não estou sabendo. Mas outra coisa que eu queria te falar, que eu achei interessante que ele disse, que ele tem uma percepção muito boa do que está acontecendo. Por esse fato dele já ser adolescente, quando eu contei essa história do Dória, 8 de setembro e tal, ele fez assim para mim, Samia, você acha que a gente vai voltar para a escola? Aí eu fiz assim, por que a gente não vai voltar para a escola? Ele, as pessoas não estão respeitando a pandemia. O shopping abriu. Você acredita que tem uma amiga da minha irmã que foi com a família inteira no shopping, Sâmia? Tava todo mundo no shopping passeando. A pandemia não vai acabar. Ninguém pode sair de casa. Juro, Monique, ele parecia um político falando. Aí eu tenho que manter a minha seriedade. E eu falava assim, então, você conversa, tenta conversar aí com a sua irmã, ou fala para sua irmã que
tem que orientar essa sua amiga, que não é para ficar indo para o shopping, porque mesmo que o shopping, né, todo aquele cuidado, não é para sair, a gente ainda tem que se preservar, a gente ainda tem que se cuidar. Então, eu vejo que esses adolescentes, eles estão com uma percepção e eles adquiriram uma maturidade que eu não sei se era o momento para essa maturidade já estar acontecendo, sabe? Então, você falou uma coisa interessante, essa questão da maturidade. Eu acho que o fato deles terem que correr atrás de algumas, até dessa questão tecnológica e de estar num momento que eu não tenho o ambiente tridimensional, né? Eu tenho um ambiente que ele é bidimensional, que é a tela. Realmente, assim, isso ele dificulta o acesso e, ao mesmo tempo, ele requisita muitas áreas do cérebro que, de repente, não estavam tão maduras. Acredito que isso teve um impacto, né, diferente aí, porque não, né, como você diz, não era esperado isso, enfim, e o uso da tecnologia por tantas horas. Então, acredito que isso realmente seja algo para a gente observar e verificar o que a gente vai ter de efeito pandemia mesmo, quando as coisas voltarem ao normal, né? Mas, assim, falando sobre questões de aprendizagem em si, né? E falando sobre as questões do neurodesenvolvimento, né? É importante que a gente observe tudo o que está acontecendo em termos comportamentais, em termos de aprendizagem, porque mesmo algumas crianças que, por exemplo, no começo da pandemia, as mães falaram assim para mim, mas eu acho que ele não vai conseguir ficar com você mais do que 5 minutos na tela, Monique, porque quando ele se comunica com os familiares, ele consegue ficar mais ou menos esse tempo, né? Tá, então a gente pode tentar, se não der certo, ok, a gente vai aguardar, retornar as sessões no consultório, né? E aí a criança fez a primeira sessão e logo no final da primeira sessão, e é uma criança que está dentro do espectro autista, inclusive, no final da primeira sessão ele já marcou, a mãe falou assim, olha, eu acho que vai ser meio difícil a gente fazer as reposições. Você combina com ele? Ele tem 9 anos, ele fez 10 anos agora. Aí eu falei, tá bom, vou combinar com ele, né? Aí eu falei, olha, a gente pode marcar, era uma quarta, a gente pode marcar para sexta? Aí ele já fez assim, até amanhã então. E ele tem aproveitado muito, e tanto que ele não deu trabalho. Depois a escola dele começou a fazer as aulas num formato gravado primeiro, e as aulas presenciais, presenciais remotas, elas estão acontecendo agora. Então ele não deu trabalho, inclusive de vez em quando a mãe tira uma foto, manda pra gente no grupo, né, dos terapeutas, e o quanto ele está concentrado, né? Então, acredito que foi até o momento da gente poder treinar outras habilidades que não aconteciam no consultório, e ao mesmo tempo, como era uma criança que já tinha vínculo, né? Então, eu falei assim, a gente pode aproveitar realmente, né? Mas, assim, tem sido vários os casos aí que tem, e os retornos também, né? Tanto das crianças quanto das famílias. Então, né, não adianta. A Cristiane disse aqui, meus alunos me perguntaram nas aulas online quando vai acabar a pandemia, quando vamos voltar às aulas. Observação, eles têm 6 anos. E esse meu aluno de 5 anos, ele fez assim, Sâmia, esse coronavírus não acaba nunca, eu quero voltar para a escola. E a mãe já me relatou que ele tem medo de sair na rua, porque como é uma coisa que eles não enxergam, ele tá com um pouco de pânico, sabe? De andar na rua e falar, o coronavírus vai me pegar, o coronavírus vai me pegar e eu não vou ver. Como é que a gente lida com isso para esses pequenininhos, Monique? Então, mas mesmo tem algumas crianças um pouco maiores. Tem um menino de 11 anos, de 12 anos que eu atendo também, que ele está com um medo bem parecido com o que você relatou, né? Então, não é algo bem específico da idade, não é só dos pequenos, mas a questão tem que verificar como é que a família está lidando com isso, né? Porque, de repente, está colocando um medo tão grande, porque eu já escutei pessoas falando assim,
então não gente do consultório, nada, mas assim, relatos de educadores falando assim que pais têm falado assim, ó, cuidado que se sair o coronavírus vai te pegar. Então, atenção, né, pais aí, cuidado com como falam, porque a criança vai te pegar, né? É a velha não, história. então, porque assim, o que que eles estão imaginando que é, né? Falando dos pequenininhos, como você me perguntou, o que que eles estão imaginando que é o coronavírus? E mesmo falando desse menino de 12 anos, né? Como ele está imaginando que é isso, né? Porque ele falou assim, não, a gente não pode estar no mesmo ambiente, tem gente no meu condomínio que está saindo, tá ficando na área comum, e não pode, porque isso é totalmente errado. Se alguém passa ali na área comum que eles estavam, e se eles estiverem contaminados, quem passar por ali vai se contaminar também. Então, o medo é uma coisa que a gente tem que conversar com as crianças e explicar, né? Dentro da idade, o que é que está acontecendo, né? Porque se a gente falar assim, ah, não, a gente só não está saindo de casa e não colocar realmente qual é a situação atual, que tem uma doença e que a gente precisa se cuidar, quais são os cuidados. Então, é importante, inclusive dentro de alguns casos, começar a usar máscara já um pouco antes das aulas voltarem ao normal, usar máscara dentro de casa para se acostumar. Né? É importante falar da questão da higiene, então não colocar isso como um ritual e de repente né, falar assim, nossa, vai virar uma mania, vai virar um toque, vai virar alguma coisa parecida, mas falar que é importante, então não pode, quando colocar a máscara, não pode ficar colocando toda hora a mão na máscara, então essa questão da mesma forma que a gente precisa orientar, se a gente assusta da forma como a gente fala, a gente está gerando um medo, porque o ambiente está gerando isso, né? Está gerando uma insegurança desse pai, dessa mãe, nessa escola também, e de repente a gente pode estar impactando de uma maneira aí que a gente não sabe não vai saber como reverter depois, né? Ai, Deus me livre. Peraí que tem mais pergunta. Professora Marina. Nós que estamos fazendo trabalho presencial e remoto com essas crianças que não conseguem focar nas atividades, principalmente os maiores. Em um primeiro momento, o que fazer, visto que a maior ânsia em aprender é dos pais e não das crianças? Aí a gente já sabe a ansiedade que os pais têm, né? Uhum. Bom, a questão é, assim, eu não entendi o começo da colocação aí, Sâmia. Ela quer saber o que pode fazer nesse primeiro momento com essas crianças que não conseguem focar nessa... Tá, primeira coisa, assim, são crianças, será que estão ligando as câmeras, que estão participando da aula? Porque o que eu tenho percebido e conversando com educadores das escolas, né, que estão trabalhando em escolas, muitas vezes essas crianças não têm participado, né, não têm ligado a câmera, não têm ligado o áudio às vezes, então a questão talvez seja chamar mais para uma participação, né? O que eu tenho orientado alguns educadores e algumas escolas com quem eu tenho contato durante a aula, é importante, de repente, estimular também habilidades cognitivas e não só focar no conteúdo. Então, que habilidades cognitivas são essas? Questões relacionadas à memória, questões relacionadas a planejamento, flexibilidade cognitiva, que isso daria uma outra live também, estimular a parte de atenção. Então, eu posso colocar uma tela, de repente, com um jogo, né? Tentar minimizar o tempo que eu coloco, porque algumas escolas, como usam livros ou sistemas apostilados, têm compartilhado a tela do livro, e isso não gera interesse. Então, de repente, pegar e resumir isso e fazer, de repente, no formato de slide para poder compartilhar, ou mesmo anotando num flip chart, numa lousa que, de repente, esse professor possa ter em casa. O Kahoot que eles adoram, aquele Kahoot que eles adoram, que é de quiz. Eles prendem a atenção, eles querem se deixar 50 perguntas de uma vez só. Eu acho que é uma dica para a professora, já esqueci o seu nome, desculpa, Marina. Procura pelo Kahoot, porque eu acho que o Kahoot, dependendo da faixa etária, dá para fazer muitas questões e ele pode ser usado para diferentes disciplinas. Não, e às vezes nem precisa, na verdade, ficar tanto tempo com uma atividade assim. Então, vamos supor, abrir com uma atividade,
a gente pode fazer, dividir a turma em grupos e fazer um jogão da velha, assim. Posso fazer um tabuleiro bem grandão na tela, né? Onde, de repente, tem dois times que vão preenchendo espaços e vão ter que localizar espacialmente os lugares e falar, a gente quer marcar com o círculo, sei lá, a casinha, vamos supor que já seja uma criança de segundo ano, né? No A2, né? Então localizar a linha e a coluna e cruzar ali, então a professora vai lá e marca, e aí trabalhar um pouquinho essa questão, até da interação deles, né? Então a questão do grupo, separar a sala em grupo de repente, e aí propor alguma discussão, porque a criança, o que é que está acontecendo? O formato, quando a gente tem a pirâmide da aprendizagem, a gente sabe que o formato que a gente menos aprende é o formato palestra, que é o que está acontecendo. Né? Quando a gente não participa, né? Quando a gente só ouve, e principalmente quando a gente não tem tantos dados visuais. Esse é quando a gente absorve muitas vezes assim, 5% do conteúdo que está sendo trabalhado ali. Então é muito pouco. Quando é que eu absorvo mais? Quando eu estou fazendo alguma coisa, quando eu estou discutindo alguma coisa, ou quando eu estou ensinando uma outra pessoa. Então, essa questão de dividir a sala em grupos também, que muitos, por exemplo, o Zoom, talvez algumas outras plataformas, elas possibilitem também essa divisão em grupos e depois voltar para uma discussão, né? Porque eu tenho sentido que, assim, esse tempo muito grande que é o que tem deixado os alunos mais cansados e, ao mesmo tempo, atender esses alunos em separado quando se fizer necessário, assim, marcar com pequenos grupos, né? Marcar em outros horários com pequenos grupos para que realmente o professor consiga atender ali qual é a demanda. Então, eu tenho, de repente, 3, 4 alunos com uma dúvida muito similar. Então, eu posso marcar com esses 4, porque vai ser uma coisa mais aconchegante, né? Sim. Vai ser um momento que eu não estou com 20, com 25 ali na tela, mas eu estou com mais, sei lá, mais 2, 3 amigos tentando esclarecer uma mesma dúvida. E que talvez esses momentos atuais sejam dessa maneira, né? Assim, não seja um transtorno de aprendizagem. Então, atenção até com o nome, mas talvez seja uma dificuldade, e pode ser uma dificuldade passageira, bem propícia aí, dessa questão do uso da tecnologia, né? Bem específica, né? Na verdade. Sim. A última pergunta, porque nosso tempo está acabando já, e tem surpresinha. Então, o professor Jefferson, ele disse assim, nas minhas aulas de música, percebo que nas aulas online, meus alunos estão tendo um esforço, uma concentração diferente das aulas presenciais. Acho interessante. Obrigada pela sua contribuição, professor. O Jefferson, acho que foi o meu aluno lá da FMU. Obrigada, Jefferson, ele é da música. Ele é psicomotricista também. Escolas AMG, penso exatamente assim, porém os pais cobram muito conteúdo, não adianta, estamos em 2020. Pessoal, parem de cobrar conteúdo. A professora Marina agradeceu. Isso mesmo, deixa eu... Vera da Escola Augusto Martins Gomes, um beijo. Trabalhei lá com ela por muito tempo. Um beijo, então, para você também. Natália Jimenez, muito bom, boas dicas, mesmo para termos algo mais acolhedor e direcionado. Flávia, eles podem assim se sentirem mais à vontade para fazer perguntas. Aí tem altas declarações de amor, Monique, eu te amo, Monique maravilhosa, eu também acho. E já que o nosso tempo está acabando, vamos cantar... Não, e tentem usar mais o corpo na tela. Tentem usar mais o corpo na tela, mostrar mais principalmente as mãos, tá? Para ver se de repente o impacto ele muda. E como vocês podem perceber, eu não parei de me mexer, porque eu quebrei o dedinho do meu pé. Então eu tenho que ficar com o pé para cima. Mas aí a posição que eu estou aqui não está me ajeitando. Então parece que eu estou com uma pulga, mas não é, gente. É que eu quebrei o dedo do pé segunda-feira. Mas uma coisa também, ela não consegue ficar parada, viu, gente? Isso é verdade, né, Sandra? Quem me conhece totalmente sabe que eu sou um pouco agitada. Pessoal, fiquem que a gente vai cantar parabéns para a Monique. Estou acendendo a vela dela. Só um minuto. Só um minuto. Que a gente vai cantar parabéns
para Monique, porque ela merece e foi uma live show de bola e eu sou muito grata a você. Monique, eu fiz um brigadeiro para cantar para Ai, que delícia! Agora você vai ter que trazer. Você consegue bater uma foto do seu celular aí? Deixa eu ver se eu consigo bater Vamos na... lá. Tá, acho que foi. Foi. Eu não vou soprar para não contaminar, tá? Então, vai no dedo mesmo, tá bom? Mas Ah, pode, eu ia soprar, e agora? mas pode deixar que eu te mando, viu? Monique, olha, muito obrigada pela participação. Adorei. Se você quiser, a gente pode voltar nesse tema novamente, porque eu acho que tem muita gente que precisa de dicas, precisa de mais orientações, e eu acho que tudo é válido nesse momento que tantos professores têm compartilhado tanta coisa bacana, viu? Então, ó, minha gratidão eterna. Vocês já sabem que eu sou sua fã, então nem preciso falar muito sobre você, viu? Não, olha o exagero da Sâmia, né? Não, obrigada por me convidar também. Gostei bastante. Você escolheu um dia bem auspicioso para a gente fazer a live, né? Você que aceitou, eu te liberei do seu E aniversário. acabou dando Tudo bem. certo, porque a gente tava pensando em outros dias, mas assim, não dava, né? Enfim, Sim. não, vamos fazer no dia 15 mesmo, né? E obrigada ao Educacionando. Gente, quem não curte a página aí, curte a página do Educacionando, porque tem sempre coisas novas. A Sâmia tem feito várias lives, ela publica várias coisas bacanas, dicas, dentro do trabalho que ela faz também. Então acompanhe o trabalho da Sami aí, que é muito interessante. Então Fala fica aí a dica a para vocês. cliente. Fala o Instagram. O Meu Instagram é o Instagram do Espaço Movimento, Espaço Underline Movimento, o Instagram da clínica. E eu tenho o Instagram pessoal, Monique Mayumi Kamada, tudo junto, Mayumi com Y no meio, Kamada com K, né? E, enfim, estou também no Facebook com o mesmo nome. Se vocês buscarem pelo nome aí, vocês vão me encontrar facinho aí nas redes sociais. Encontrem a gente lá. Eu vou deixar tudo documentado também, vou salvar a nossa live e até uma próxima, se Deus quiser. Monique, um beijo. Até! Obrigada. Tchau, Obrigada, tchau. obrigada a todos que assistiram. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.